Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu vou começar falando sobre algo que é muito interessante, é muito importante para as nossas vidas hoje, que é a questão da intimidade com Deus. Como está a minha intimidade com Deus? Como está a tua intimidade com Deus? Será que se Deus falar hoje, você vai saber reconhecer se é a voz dele ou se não é? Se Jesus falar contigo hoje, será que você vai reconhecer a voz de Jesus? Será que você vai saber discernir se é ou não é? Quando um pregador fala, você consegue discernir se é Deus que está falando ou se é o próprio pregador mesmo com as suas próprias palavras? Pois então, nós vivemos num mundo hoje onde nós não temos tempo para buscar a Deus, nós não temos intimidade com Ele. E eu quero falar a respeito do primeiro passo hoje, que é ficar a sós com Deus. Depois que Jesus fez a multiplicação de pães, lá no capítulo 6 de João, no versículo 15, Jesus ele subiu para o monte porque a multidão vinha para arrebatá-lo como rei. E ele não queria isso, porque aquela glória não era dele. Aquela glória era de Deus. Ele foi lá, subiu ao monte, ele fugiu ao monte para agradecer a Deus pela misericórdia de Deus ter dado o poder para ele realizar aquele feito. Uma outra cena no qual eu vejo Jesus sozinho também é no Getsemane, no capítulo 26 de Mateus e versículo 36 em diante, quando Jesus ele vai para um pouco mais à frente com Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e ele diz assim, fica aqui que eu vou um pouco mais à frente orar. E ali um pouco mais para frente Jesus foi, ele se prostrou ao chão e ele orou ao Pai. Ele orou a Deus, mostrando a sua fraqueza de homem, mostrando que ele estava com medo. Mas ele mostrou apenas para Deus. A alma dele estava atemorizada, estava triste, estava angustiado. Mas ele não mostrou isso para todos os discípulos. Ele mostrou isso apenas para os 3 discípulos que eram amigos e mais chegados. E também falou diretamente com Deus. E disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Será que nós temos intimidade para conversar assim com Deus? E ouvir a resposta dele, ou não ouvir, ouvir um sim, ouvir um não, sabendo que o que ele tem para a nossa vida é muito melhor do que aquilo que nós queremos, do que aquilo que nós desejamos? Será que nós temos buscado esse tempo a sós com Deus? Nós temos tirado 5, 10, 20 minutinhos de oração diária para conversar com Deus? Ou a correria da tua faculdade, a correria do teu trabalho não deixa? É difícil, não é? Pois é, mas nós temos que tirar no mínimo uns 20 minutinhos diários para conversar com Deus. Entra lá no banheiro da tua empresa, entra lá no banheiro da tua faculdade, entra no teu quarto em casa e ora, conversa com Deus 15, 20 minutinhos. Comece a exercer esse tempo a sós com Deus, para quando Deus falar você reconhecer a voz dele, para quando Deus agir você saber que aquela mão que está te amparando, aquela mão que está te ajudando, é a mão de Deus, a mão do Deus verdadeiro, a mão do Deus ao qual você serve e que você pode dizer, realmente quem está me ajudando, quem está me fortalecendo é o Senhor. Para que quando alguém falar, alguém pregar, você não ser enganado e você dizer realmente é Deus que está falando porque eu conheço essa voz. Ele já falou comigo outras vezes, quando eu converso com Ele no meu particular, Ele fala comigo também. Por isso que é importante nós termos o nosso minutinho de conversa com Deus a sós, porque Deus se revela àquele que busca. Deus se revela quando nós buscamos, quando nós dobramos os nossos joelhos para Ele, para buscar a face dEle. E Ele conversa com nós. Mesmo quando nós não temos palavras para conversar com Deus, Deus conversa com nós. O que eu quero deixar para ti nessa noite, vamos fazer igual Jesus. Vamos tirar os nossos minutinhos de conversa diária com Deus a sós. Entra no teu quarto, fica a sós na hora do teu almoço na empresa, na hora do teu intervalo na faculdade, mas conversa com Deus. Porque Ele vai fazer grandes coisas na tua vida e você vai começar a ver que nem tudo que acontece é Deus falando, nem toda pregação é Deus falando. Muitos estão se passando para tirar proveito da igreja. Muitos estão se passando por Deus, pela voz de Deus, para tirar proveito, para se engrandecer. Mas busque a Deus e tenha esse discernimento.
Amém? Essas palavras eu deixo em nome de Jesus e ainda